Bom dia, meus alunos do quinto ano. Como vocês estão? Tudo bem? Hoje, no nosso vídeo de história, a gente vai trabalhar com o nosso livro de atividades complementares. E a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a conquista da cidadania, fala sobre a relação do escravo do senhor, tá? Então, eu queria que vocês abrissem o livro na página 40, tá? Nosso livro de atividades complementares. Abrissem lá na página 40 que a gente vai iniciar a nossa aula de hoje, tá bom? Então, vejam só. Em linhas gerais, podemos dizer que cidadania, tá? É a prática dos direitos e dos deveres sociais e políticos estabelecidos dentro de uma comunidade. É também a condição de cidadão que um indivíduo que leva sua vida social de acordo com as leis vigentes de onde vive. A cidadania é uma ideia dinâmica, ou seja, está sempre mudando. O que faz a cidadania sofrer mudanças são as transformações sociais nos momentos históricos. A primeira noção de cidadania veio dos povos gregos da antiguidade, com seu conceito político de democracia. Se hoje entendemos a democracia como um governo que tenta representar a vontade de todos, na Grécia Antiga não era bem assim. Quem compunha a democracia grega era o cidadão, nos conselhos que decidiam os rumos que as comunidades seguiriam. Cada cidadão tinha voz e poder de voto iguais, ou seja, nenhuma opinião pesava mais do que as demais. Entretanto, não era conferido o título de cidadão a qualquer habitante das comunidades gregas. Apenas homens livres, geralmente de posses ou guerreiros, filhos de outros homens livres, podiam ser cidadãos. Mulheres, crianças estrangeiros e escravos não eram considerados cidadãos e suas opiniões não tinham qualquer peso, ou seja, a cidadania só era igualitária dentro de suas próprias assembleias e conselhos. Fora desses meios, a política nas comunidades era feita de cima para baixo. Ou seja, o povo vivia de acordo com os ditames da elite cidadã. Conquistas da cidadania agora. A ideia de que temos o mesmo valor na sociedade é relativamente nova e até hoje há pessoas que sofrem discriminação e não têm seus plenos direitos garantidos. Veja aqui alguns exemplos, né? A gente vai ter a relação do servo, escravo e senhor. Em vários lugares do mundo, a escravidão era um elemento comum na sociedade. Os escravos eram ditos como inferiores aos seus senhores, os homens livres. No Brasil colonial, de 1500 a 1822, por exemplo, o escravo sequer era considerado. O trabalhador industrial. No início das fábricas, ser empregado de uma delas era um trabalho bastante desgastante. Além do serviço pesado, os funcionários não tinham nem direitos trabalhistas, nem condições adequadas para exercer sua função, principalmente no que diz respeito à segurança. Mulheres e crianças eram exploradas de forma até pior, trabalhavam o mesmo que um homem, mas recebiam muito menos. Mulheres. A noção de igualdade entre homens e mulheres nem sempre existiu. Até recentemente, pregava-se que as mulheres deviam obedecer aos homens sem o menor questionamento. Os homens podiam castigá-las se assim desejassem. As mulheres serviam apenas para complementar a vida dos homens, cuidar do lar, dos filhos e do marido. Idosos em algumas sociedades, como a dos povos indígenas brasileiros, as pessoas mais velhas são tidas como as mais sábias e por isso suas opiniões e conselhos têm mais peso. Porém, na nossa sociedade, é comum os idosos não terem mais seu ponto de vista levado em conta, por não saberem mais das coisas. A criança, até pouco mais de um século, as crianças eram tratadas como adultos em miniatura. Assim que tivessem força, começavam a trabalhar pesado como seus pais e levavam uma vida pouco diferente da dos adultos. Não existia a noção de que nessa fase da vida a pessoa precisa principalmente de afeto e proteção. Conquistas e direitos. A conquista de direitos iguais para todas as pessoas não foi um processo que se deu da noite para o dia. Muito pelo contrário, foi gradual, devagar e ainda não se efetivou por inteiro. Até hoje existe a necessidade de as pessoas lutarem para garantir seus direitos. Durante os anos da escravidão, os escravizados resistiam de várias formas. No Brasil, a resistência se manifestou na forma de fugas em massa para organizações chamadas quilombos. Onde os fugitivos se organizavam para viver.
Então, gente, vejam só, eu vou pedir para que vocês, né, leiam, né, mais conteúdos aqui da página 40, 41 e 42 do livro de atividades complementares, para que vocês respondam a página 43 apenas. E a gente encerra todas as nossas atividades no livro de atividades complementares, né, de história aqui, né? A gente encerra. Onde na página 43 ele diz assim no primeiro: de acordo com o que você estudou, marque corretamente complementando a definição. Cidadania é a prática da taxação dos bens previamente estabelecidos dentro de uma comunidade, a prática dos direitos e deveres sociais e políticos estabelecidos dentro de uma comunidade, um aglomerado de cidades, uma forma de construir cidades muito bem elaboradas, vocês vão dizer. Segundo, pinte apenas quem não tinha voz e direitos na democracia grega da antiguidade. Escravo, homem livre e mulher. Pintem só os que não tinham voz aqui. Terceiro, em que época o conceito de cidadania se aproximou mais da definição atual? Aí vocês vão marcar um X. Quarto, complete o texto corretamente usando as palavras do quadro. Então a gente vai ter direitos, conquista, gradual, processo, garantir, inteiro. E aí vocês vão completar. Quinto e último, o que é uma constituição? Eu costumo dizer que constituição é um conjunto de leis formadas, né, dentro de uma sociedade. Eu costumo dizer que constituição é isso. Então, vocês vão responder, tá? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários da plataforma para te saber. E no mais é isso. Tenham um bom dia, um cheiro enorme para vocês, um beijo. E até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo.